Memória da Câmara Setorial de Recursos Naturais. 12ª sessão ordinária. A pauta. Item 1, abertura da sessão pelo conselheiro coordenador José de Paula Moraes Filho. Queria saber, a princípio, né, boa tarde a todos e a todas, se há quórum, senhor secretário-geral. Conselheiro coordenador, há quórum. Então, por favor, vamos proceder o restante da leitura de nossa pauta. Item 2, leitura e discussão da ata da 11ª sessão ordinária da Câmara Setorial de Recursos Naturais da GR, realizada no dia 15 de junho de 2012. Alguma sugestão de correção, alguma observação? Não? Tem alguma colocação? Ah, tá. Tem. Foi enviado por e-mail, né? Isso. Vamos deixar ela para o final, então, para ver se chega mais alguém. Oi. Bom, então vamos dar sequência, por favor. Passando então, item 3, apresentação e discussão de processos relatados pelo conselheiro José de Paula Moraes Filho. Bom, haja visto o nosso compromisso que tem agora às 15 horas, e por se tratar de processos antigos e, infelizmente, mais uma vez, não contarmos aqui com a presença dos representantes ou dos interessados, e principalmente porque nenhum desses processos aqui que são oriundos de fiscalização da gerência de recursos hídricos, a eles não foram juntadas nenhuma portaria ou justificativa legal que supra a sua ausência no momento da fiscalização. Então eu passo a ler o número dos processos e o nome dos interessados e a região onde aconteceu o problema e coloco em discussão, se não houver nenhuma objeção por parte dos senhores. Primeiro processo, 2007, final 4889, interessado Mário Massaro Sato, município de Ipameri. Captação para uso de sistema de irrigação tipo pivô central. Processo 2007, final 5419, do senhor Vilmondes Guimarães da Cunha, município de Vicentinópolis. Processo a respeito de barramento para captação de sistema de pivô central. E o último, processo 2008, final 6272, interessado Atílio Paulo Maria Penati, município de Cristalina. É uma barragem para irrigação. Também os três sem outorga e sem apresentar outorga. Alguns deles na defesa justificam que, à época, né, em 2007 e 2008, justificam que estão evitando esforços para tentar conseguir outorga. Isso, para mim, significa que, na verdade, eles não tinham outorga no momento da fiscalização. Em discussão. Não? Em votação, nos três casos, então, meu voto é resguardado, tendo em vista o que consta nos autos, considerando o parecer da Gerência de Recursos Hídricos e Minerais e da Gerência Jurídica, de que o interessado não apresentou documento referente à outorga
e por entender que o fato gerador da infração não foi sanado, meu voto é pela manutenção dos autos de infração em comenta. Senhor presidente, a jurídica manifestou também A favor da manutenção. Nesses três, a favor da manutenção. Seu voto como? O voto com o relator. Em voto com o relator pela manutenção. Então, dos itens 3.1, 3.2 e 3.3 de nossa pauta, ficam mantidos os autos de infração em desfavor dos interessados por nós mencionado anteriormente. Próximo ponto de pauta, senhor secretário-geral. Itens 3.4 e 3.5, os processos que foram retirados de pauta na reunião anterior para vistas do conselheiro Augusto da SEMAR. Então, eu vou pedir, por favor, para o senhor secretário-geral, só para norteá-lo, os três primeiros processos, eles estão aí do seu lado, se quiser dar uma olhadinha, eles já foram analisados e julgados, porque supostamente teremos uma outra reunião agora às 15 horas. Então a gente teve que agilizar um pouquinho. São processos de 2007, 2 de 2007 e 1 de 2008, que não têm outorga apresentada até então. Então a gente fez um resumo simplificado aqui, 2 barramentos e uma captação para irrigação do sistema pivô, né? Foram mantidos os autos de infração. E agora nós vamos analisar, a partir da leitura do nosso secretário-geral, 2 processos que foram objetos de solicitação de vista feitas pelos representantes da SEMAR na reunião anterior. Por favor. Devolveu hoje. O representante da SEMAR devolveu os processos e deixou junto também o voto dele, como eles não tinham sido votados na reunião anterior. Item 3.4 da pauta é processo 2010, final 1824, interessado Nacional Expresso Limitada. O assunto é o auto de infração número 148/2010, Goiânia. Não sei se tu quer ler o teu voto primeiro. Só o dele. O conselheiro relator José de Paula se manifestou na reunião anterior que após a reanálise dos autos, verifique-se que a irregularidade constante no termo de advertência e no auto de infração não prejudicou a apresentação de defesa do autuado, não cerceando o princípio do contraditório e da ampla defesa. Verifique-se ainda que a portaria de outorga foi concedida posteriormente à aplicação da penalidade, que excedeu em 26 de maio de 2010, sendo que, em 23 de agosto de 2010, o autuado foi cientificado da punição. Porém, não obstante a outorga ter sido emitida em 5 de novembro de 2010, somente na data de 18 de novembro de 2010, o referido documento foi apresentado a essa agência, conforme folha 23 do processo, quando o usuário tinha apenas 10 dias para apresentar a defesa. Deste modo, considerando que o usuário apresentou a outorga fora do prazo, meu voto, o voto do conselheiro José de Paula, é pela manutenção do auto de infração número 148/2010. O superintendente Augusto, da SEMAR, senhor conselheiro relator, demais conselheiros participantes da Câmara, o representante da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, Meio Ambiente dos Recursos Hídricos, nesta Câmara Setorial, vem com devido respeito, após o pedido de vistas e análise dos autos em epígrafe, manifestar seu voto ao relatório de folhas 78 e 79 dos autos em questão. Votamos pelo cancelamento do auto de infração em consonância com o parecer GEJUR número 1046 de 2011, folhas 68 a 71. Em discussão aqui, então, processo, mas nós, o conselheiro, para votar, ele teria que estar presente, né? Pelo menos é o que a gente entende. O que
ele poderia fazer deveria ter feito, justificar o seu posicionamento. Então, só para te posicionar, que você não conhece esse processo que foi apresentado na outra reunião, no dia 13/11/2009, a empresa Nacional Express Limitada foi notificada, né, foi fiscalizada, e no dia 2/3/2010, ou seja, 13/11 a 2/3/2010, ela foi notificada a apresentar a outorga de um poço que utilizava. Até então, utilizava para lavagem dos seus ônibus. Ela recorreu, foi notificada, recebeu no dia 25/3/2010, recorreu, juntou aqui no dia 3/5/2010 uma defesa, apontando aqui o requerimento, que é o pedido lá feito pela SEMAR, informações sobre o Lava Jato, declaração de manutenção de condições e tal. E não apresentou, nesse caso, a outorga ou o documento de isenção. E foi dada sequência no processo, foi feita uma nova vistoria e foi lavrado o auto de infração no dia 26/5/2010. Foi notificado novamente, no dia 23/8/2010 ela recebeu a notificação e juntou ao processo uma outra defesa. Também, aí juntando mais documentos, a cópia do processo que foi encaminhada à SEMAR, com estudo de vazão, tudo. E alegando que desde o momento da notificação até até a presente data, ela vinha comprando caminhões de água, né? Alegando que parou de utilizar o poço. São alegações, né? E trouxe a portaria de outorga a data de 5/11/2010. Houve uma confusão, a assessoria jurídica fez uma confusão aqui, no sentido de que o fato gerador do problema foi sanado. Na verdade não foi, porque ela teria, e a legislação, ela prevê que para utilizar você precisa da outorga. Então, na primeira defesa, a própria autuada manifesta que a sua outorga estava vencida e que ela estava... Só aí ela foi providenciar a renovação. Então, no momento da fiscalização, ela estava sem outorga. Como ela não logrou êxito em função disso, ela questionou aqui um equívoco que aconteceu no preenchimento das informações, que é em relação ao endereço. O número colocado é Rua Recife, número 21, bairro Alto da Glória, Goiânia, Goiás. Ela questiona isso em uma defesa, colocando que o número correto é outro. O número correto do endereço é outro. E aí ela pede aí a nulidade do auto. Só que o objetivo desse número no endereço é exatamente garantir o contraditório e a ampla defesa. E ela se defendeu tanto da primeira quanto da segunda notificação, que foi pelo mesmo AR, pelo mesmo endereço colocado. E ontem, por coincidência, ao chegar de Brasília, eu passei lá na porta e falei, vou olhar onde é que está a placa de endereço. Não tem. Não tem placa de endereço lá na frente
do portão da Nacional Express. Então, fica difícil realmente. Você tem que perguntar para a pessoa se alguém falou uma coisa. Né? Na verdade, não alterou o processo. Não prejudicou nada. Se fosse questionado a justiça, é a razão para cancelar. E aí você poderá fazer uma ponderação, né? Porque se realmente tivesse prejudicado a defesa, ninguém tivesse sido julgado por ele, contra o interesse, aí poderia ter relevância. Boa tarde. O esqueleto apresentou defesa tempestiva. Só concluir aqui, um minutinho só. Uai, desculpe nada. Você está muito bem-vindo. Esse bicho aqui fugiu de seu pai? Não, foi liberado. Todo mundo está saindo. Só para vir aqui dar uma coisa para você. Acabei de falar com ele agora. Ele estava saindo uma dia. Então deve ter sido muito engraçada a conversa. Entendeu? A discussão é nesse sentido, porque não há justificativa para anulação do auto. A discussão, o ponto colocado como passivo de anulação é economia processual. É exatamente o contrário. Porque como o usuário não tinha outorga no dia, foi constatado isso, o que se vai ter que fazer aqui é exatamente gastar mais processo, porque é gerar um outro auto, notificar de novo, e ele não vai ter como fazer alguma discussão. Então, em prol da economia processual, nós estamos julgando como pela manutenção do auto de infração. Porque a infração aconteceu. Continua em discussão. Princípio, né, eu sempre defendo o direito da pessoa de regularizar quando tem algum problema de irregularidade, né? Quer dizer, mostrou interesse em resolver um problema. Tinha Um ano depois, né? Mas não foi um ano, porque o pedido de outorga não foi. A outorga veio com um ano depois, mas o pedido foi feito anteriormente, né? O pedido é de maio, né, de acordo com o processo, o pedido é de maio, né? Então eu voto pela. Requerimento dia 15 de junho. Aqui, ó. Que ele entrou lá. Uhum. Senhor relator, eu vou votar pela anulação do auto. Viu? Certo. Quem mais? Senhor presidente, embasado, eles não podem alegar nenhuma, porque questão dos endereços foi feito um AR, né? Funcionário deles receberam. Então, nós, se cancelar isso aí, vai abrir um precedente muito grande nessa Câmara. E jamais aconteceu isso aí, então eu voto com o relator. Danilo. Meu voto também é com o relator pela manutenção. Então, por 3 votos a 1, fica mantido o auto de infração do item 3.4 da nossa pauta. E o outro processo, por favor. Item 3.5, processo 2010, final 3898, interessado Maurício de Freitas, microempresa. Assunto, auto-infração número 244, 2010, de Aparecida de Goiânia. O representante da SEMAR se manifestando, né, conforme consta nas folhas 14 dos autos, a declaração em questão, a declaração de isenção, foi emitida pelo órgão gestor de recursos hídricos no dia 23 de junho de 2010, ficando patente o esforço que o usuário empreendeu para sanar a irregularidade, bem como o êxito desta respeitável agência reguladora em fazer prevalecer o interesse público e o cumprimento da legislação vigente. Face ao exposto e por acreditarmos que, para o aperfeiçoamento de nossas instituições democráticas,
O objetivo principal da multa pecuniária deve ser de caráter pedagógico e não meramente arrecadador. Se manifesta, então, né, não voto, né, mas manifestação dele pelo cancelamento do auto de infração. É um fato semelhante. No dia 30/4/2010, foi feita uma vistoria e foi lavrado o termo de advertência no dia 18/5/2010. E o próprio senhor Maurício recebeu no dia 4/6/2010 a notificação. No caso dele, não é nem outorga, é só uma declaração de invenção. Hã? É, mini poço. Aí ele foi notificado e não apresentou defesa, foi lavrado o auto de infração no dia 7/12/2010 e só no dia 21/1/2011 ele apresentou aqui a declaração. De novo aqui, eu acho que equivocadamente, o jurídico aponta que o fato gerador foi sanado. Na verdade, não foi, né? A fiscalização foi feita muito antes. Em discussão. Certo. Eu voto com o relator. Também pela manutenção. Então, por 3 votos a 1, fica mantido o auto de infração no item 3.5 nossa pauta. O item 5, outros assuntos de interesse da Câmara. A palavra está aberta. Alguém quiser falar alguma coisa? Queremos, minha parte, agradecer. Parece que o outro semestre é a última, né? Como você é coordenador, deixamos aqui o nosso abraço carinhoso e desejando que o próximo semestre vai fazer uma troca, né? Essa metodologia de trabalho e que tudo seja bem com você e com essa Câmara. Muito obrigado. Leitura da ata. Danilo, mais alguma coisa? Eu sei, tudo bem. Não? Então, como eu antecipei aqui, está todo mundo agoniado, nós temos que aprovar a ata da reunião anterior. Alguma objeção, alguma colocação? Não? Você não participou, né, Mário? Alguma Não. colocação? Não? Então, em votação, os que forem favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Favoráveis à aprovação da ata como está, do texto como está. Os contrários se manifestem. Abstenções, 1 abstenção. Porque não estava presente. Muito obrigado, foi um prazer muito grande. Uma pena que a gente não teve muitas reuniões, muitos embates, mas estamos aí à disposição, tá? Obrigado, tudo de bom. Olha em cima de